Sejam muito bem-vindos à segunda aula do nosso novo curso, onde recriamos o jogo Knife Hit na Unity. Eu sou Gabriel, do canal Desenvolvendo Jogos, e na aula de hoje estaremos criando e programando o nosso alvo. E com isso teremos um alvo que gira para a esquerda e para a direita de maneira aleatória e em diferentes velocidades, o que será bem legal. Então, bora colocar a mão na massa. No caso, galera, antes de criarmos o nosso alvo, o que eu estarei fazendo é dando uma modificada aqui no nosso cenário. Porque o jogo Knife Hit não possui um cenário em si, mas ele tem uma tela de fundo, né? Que se viermos aqui na aba Game, no momento é essa. Esse azul padrão que vem na Unity. Se você quiser, você pode deixá-lo assim, mas eu encontrei uma cor que fica um pouquinho mais bonitinha. Então o que eu estarei fazendo é selecionando a nossa Main Camera e aqui na aba Inspector, vindo em sua opção Background, que como podemos ver, se clicar nessa barrinha azul, é a cor que está selecionada. No caso, uma cor que eu encontrei e fica bem legal é a seguinte, ó. Aqui na opção hexadecimal, colocaremos o código 021C33. E ao fazer isso, a Unity trocará para esta cor que ainda é azul, mas é um azul mais escuro, né? Então, como podemos ver, agora o nosso cenário já está bem mais bonitão. É um detalhe que de início não faz muita diferença, mas conforme a gente for montando o nosso jogo, veremos que a diferença é enorme. Então, beleza. Tendo modificado a cor de fundo do nosso cenário, podemos agora sim colocar a mão na massa e criar o nosso alvo. Então, o que estaremos fazendo é aqui na aba Project, abrindo a nossa pasta de sprites e vendo aqui que temos o sprite do nosso querido alvo. Então, tudo que temos de fazer no momento é pegar este sprite e arrastar para a aba Hierarquia. E ao fazer isso, teremos o Game Object do nosso alvo. Porém, galera, como sempre, é interessante separar a lógica do visual de um Game Object. Desse jeito, a gente evita alguns comportamentos estranhos e também deixa o projeto mais organizado. Então, o que eu estarei fazendo é, por enquanto, deixando o sprite do alvo paradinho. E ainda na aba Hierarquia, clicaremos com o botão direito e viremos na opção Create Empty para criar um Game Object vazio. Em seu nome, colocaremos alvo, com A maiúsculo. Então, agora temos um objeto que será o pai do alvo, que conterá a nossa lógica como a programação, e temos um outro objeto que é apenas o seu sprite. Então, para deixar tudo bem organizado, clicaremos com o botão direito em cima do pai do alvo e criaremos um novo objeto vazio chamado Visual e apertaremos Enter. E agora sim, podemos pegar aqui o sprite do alvo e transformá-lo como filho do visual. E tadam! Temos aqui a estrutura do nosso Game Object. Então temos o objeto pai, que segura a lógica, e o objeto filho, que segura o visual, que no caso é apenas um sprite. E eu sei que no momento isso pode parecer meio que desnecessário, porque temos apenas um sprite, nada mais, mas acreditem, essa estrutura aqui salva a nossa vida. Porque vamos supor que você está fazendo um personagem onde você tem um sprite da cabeça, um sprite do tronco, um sprite do braço, da perna e tudo mais. Se você não tiver essa estrutura aqui, o projeto vai ficar bem bagunçado e bem difícil de se trabalhar. Por isso que eu quis fazer isso aqui. Dá um trabalhinho a mais, mas vale a pena. Então, beleza. Já temos aqui o nosso querido sprite do alvo. Só que como podemos ver aqui na aba Game, ele está um pouquinho pequenininho, né, galera? Então seria interessante se a gente pudesse deixá-lo um pouquinho maior. Então o que faremos é com o próprio sprite selecionado, viremos aqui na aba Inspector e na sua escala daremos o valor de 2, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Fazendo isso, o nosso alvo já fica de um tamanho melhorzinho, show de bola. Então o que faremos agora é adicionar física a ele. E no caso, estaremos adicionando um componente de colisão. Já que como queremos que as nossas espadas colidam com o alvo, a gente precisa de algum jeito identificar essa colisão, né? Então, deixando o visual aqui de lado por um tempo, vamos selecionar o objeto pai do alvo e aqui na aba Inspector, clicar em Add Component. Em sua barrinha de pesquisa, podemos procurar por Collider, que se escreve com 2 L's,
e aqui escolher um componente de colisão adequado ao nosso sprite. Como podemos ver, o nosso sprite é circular, então nada mais justo do que escolher um Circle Collider 2D. E fazendo isso, o nosso alvo já possui colisão, como podemos ver por essa linha verde, que é bem clarinha, mas não está do tamanho exato. Como é que a gente faz para corrigir isso? Clicando aqui em Edit Collider, a gente pode pegar em qualquer um desses 4 quadradinhos e arrastar o nosso mouse para aumentar ou diminuir o colisor. Só que no caso, se a gente apenas arrasta o mouse, a gente aumenta ou diminui de um só lado. Então aqui vai um truquezinho, galera. Quando vocês clicarem em cima de qualquer um desses 4 quadradinhos, pressionem no teclado as teclas Shift e Alt e mantenham elas pressionadas, porque ao fazer isso, você consegue aumentar e diminuir o colisor em todos os lados ao mesmo tempo. Olha só que legal. Então, o ideal, o que a gente pensa é, vamos deixar o colisor do tamanho do sprite. E realmente é isso que a gente faz na maioria dos casos, A gente quer que todo o sprite tenha colisão, mas não no nosso caso, porque o que queremos fazer é dar a ilusão para o jogador que a espada entrou no alvo. Então a gente quer arremessar a espada e a gente quer que ela fique fincada nele. E não dá para isso acontecer com o alvo estando tão grande, Possuindo essa colisão toda. Então o que faremos é deixar o tamanho do colisor mais ou menos aqui no centro deste primeiro círculo branco de fora. Eu não sei se dá para ver no vídeo, mas vocês estão vendo que está bem aqui. A gente deixou desse tamanho o nosso colisor. Então beleza, fazendo isso, já temos aqui o nosso alvo devidamente criado. O que significa que agora podemos programá-lo. Então, o que faremos é aqui na aba Project, acessaremos a pasta Assets e, como sempre, para deixar as coisas bem organizadas, clicaremos com o botão direito, viremos em Create e em Folder e no nome dessa nova pasta colocaremos Scripts e apertaremos Enter. E agora sim, dentro dessa pasta podemos criar o nosso script, que no caso fica em Create, C# Script, e em seu nome colocaremos Alvo e apertaremos Enter. E como é a primeira vez que a Unity está criando este script, galera, ela vai demorar um pouquinho, tanto para criá-lo como para abri-lo. Então, enquanto a Unity faz todo esse processo, gostaria de lembrar a vocês que, se estiver meio perdido, não saber direito o que é um Game Object, não saber o que é um script, como que se programa e tal, pode ficar tranquilo, porque aqui mesmo no canal temos um curso gratuito chamado Começando na Unity e C#, onde temos ao todo 25 aulas explicando o passo a passo da Unity. Então aqui a gente parte desde a instalação da Unity do Visual Studio Code até entender o conceito de Game Objects e cenas e também o que são Game Objects pai e Game Objects filho, que foi basicamente o que a gente usou para criar o nosso alvo agora, e também dar uma baita de uma conferida na programação. Então a gente cria o nosso primeiro script, entende o que são variáveis, os seus diversos tipos, entende a diferença entre variáveis públicas e privadas, trabalha com seus escopos, também trabalha com condições if, else e else, confere todos os operadores aritméticos, relacionais e lógicos, e trabalha aqui, galera, principalmente com arrays. A aula de array aqui tem 21 minutos, e se você ficar com alguma dúvida nessa aula, eu recomendo que dê uma conferida na aula de arrays, porque nessa aula aqui, aula 2 desse curso, estaremos trabalhando com elas. Então, dá uma conferida aqui se ficar com qualquer dúvida, que é um curso que está bem legal e eu fiz com bastante carinho. Estarei deixando o link aí na descrição e no comentário fixado. Então, beleza. Tendo dado este recado, já podemos acessar o nosso script aqui. E antes de mais nada, vamos dar uma organizada nele, Vamos recolher essa aba lateral. Também fechar esses avisos aqui, que está falando se a gente quer instalar algum plugin extra ou coisa do tipo. Mas não. No momento, podemos usar do jeito que está. Então, a primeira coisa que estaremos fazendo aqui no nosso script é dando realmente uma organizada nele. No caso, eu adoro comentários, mas a gente já sabe para que serve o método update, então não precisamos do comentário explicando ele. E também não estaremos utilizando o método start no script do alvo. Então podemos deletá-lo juntamente com o seu comentário. Show de bola! Agora, para deixar bem explicado, diremos antes da palavrinha void,
que o método update é privado, através da palavra private. Os métodos que não possuem, private ou public, automaticamente são privados, mas eu gosto de realmente deixar bem especificado o que cada coisa é. Então beleza, tendo organizado o script, já podemos agora começar a programar o nosso alvo. E como eu disse no início da aula, ele ficará girando para a esquerda e para a direita em diferentes velocidades. E sim, de fato faremos isso, mas no momento vamos apenas programar uma rotação simples para entender o conceito e a lógica por trás, e depois a gente dá uma melhorada. Então o que faremos é, acima do método update, criar uma nova variável privada do tipo inteira chamada velocidade de rotação. E aqui já podemos dar um valor inicial. Um valor que eu testei e fica bem legal é de 120. Então o nosso alvo ficará rotacionando inicialmente com uma velocidade de 120. Show de bola. No caso, a gente pode deixar com esse valor aqui, mas é interessante podê-lo mostrar na aba Inspector da Unity, para alterá-lo com mais facilidade. Então antes da palavrinha private, a gente abre e fecha colchetes, e dentro deles escreve serialize field. Fazendo isso, essa variável privada já aparece na aba Inspector. Maravilha! Então o que faremos agora rapidamente é programar a sua rotação. Então, abaixo do método update, criaremos um novo método privado do tipo void chamado rotacionar alvo. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro desse método, tudo o que queremos fazer é acessar o nosso componente transform e utilizar o comando .rotate. Abre e fecha parênteses. Pois, como vocês podem imaginar, o comando rotate faz justamente isso. Ele rotaciona o transform do nosso objeto. E no caso, como é que esse comando funciona? Nós temos de passar 3 valores para ele. Os valores x, y e z. Pois aqui a gente diz qual que é a rotação de cada um desses eixos. Então, qual que é a rotação que queremos alterar? Podemos voltar rapidamente aqui para a Unity, esperar que ela termine de ler, e agora, se selecionarmos o nosso alvo, que é o objeto Pi, veremos aqui na aba Inspector que a sua rotação tem os eixos x, y e z, assim como lá no código. Então, se a gente pegar o eixo x e alterar o seu valor, veremos que o alvo de fato rotaciona, mas não do jeito que a gente quer, Ele inclina para frente e para trás, meio que como um prato. Então já sabemos que o eixo x deve ser 0. Não queremos rotacioná-lo. Vejamos agora o eixo y. Se a gente altera o seu valor, o alvo também rotaciona mais para a esquerda e para a direita, Não é do jeito que a gente quer. Então o eixo y também deve ficar zerado. O que faz com que reste apenas o eixo z. Quando a gente altera o seu valor, que maneiro! Estamos de fato rotacionando do jeito que a gente queria rotacionar. Então o que queremos fazer é deixar o eixo x e y zerados, mas alterar o eixo z. Então, voltando aqui no código, vamos substituir essas letras, Então o que queremos é 0 para x, 0 para y, e agora para z, queremos utilizar a nossa variável velocidade de rotação. E no final, ponto e vírgula. E pronto, isso é literalmente tudo que a gente tem que fazer para rotacionar o nosso alvo. Olha só que da hora. Porém, está faltando um detalhezinho essencial aqui, que no caso estaremos chamando o rotacionar alvo aqui no método update, que como a gente está ligado, roda uma vez por frame. Então, se o seu jogo estiver rodando a 60 quadros por segundo, o update será chamado 60 vezes por segundo. Porém, se o seu jogo estiver rodando a 1000 quadros por segundo, o update será chamado 1000 vezes por segundo. Então isso faz com que o nosso alvo, mesmo tendo uma velocidade definida, rotacione em diferentes velocidades, Porque o seu código vai estar rodando mais ou menos vezes por segundo, dependendo do poder do computador. Então o que a gente faz para contornar essa situação é pegar a velocidade de rotação e multiplicar com asterisco por time.deltaTime. Já que o comando time.deltaTime, que é da própria Unity, ele já realiza todos os cálculos necessários e faz com que esse valor de 120
fique 120 em todos os computadores, independente da quantidade de quadros que o seu jogo estiver rodando. Então beleza, tendo feito isso, podemos rodar agora ou rotacionar alvo. Então aqui no método update, vamos chamar rotacionar alvo. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E beleza, agora podemos salvar o script apertando Ctrl S, voltar para Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, se fizermos tudo certinho, basta arrastar o script alvo para a Aba Inspector, com o alvo selecionado. Já temos aqui a velocidade de rotação de 120. E agora, se clicarmos no Play, veremos uma coisa bem legal acontecendo. Ah, nosso alvo está girando. Show de bola, galera! Então já temos o princípio do nosso jogo. Então, estando com a velocidade positiva, nosso alvo vai girar para a esquerda. Mas se colocarmos um menos na frente, a velocidade fica negativa e ele gira para a direita. Então, é esse o conceito que a gente tem de entender, galera. Velocidade positiva ele gira para a esquerda e velocidade negativa ele gira para a direita. Tendo entendido isso, que é o jeito que a Unity funciona aqui, agora já podemos de fato programar uma rotação mais avançada no alvo, né? Porque do jeito que tá já funciona, mas se liga, fica sempre a mesma velocidade na mesma direção. E isso não faz com que o nosso jogo tenha muito desafio. Então o que faremos é voltar para o nosso código e dar uma repaginada nele. No caso, podemos deletar a variável que acabamos de criar, assim como limpar o método rotacionar alvo, já que estaremos utilizando novos códigos agora. Então o que faremos é, acima do método update, criar uma nova variável privada do tipo inteira, e no caso esta variável será uma array, ou seja, será um conjunto de valores e não apenas um único valor. Então, para indicar isso, a gente abre e fecha colchetes e logo em seguida coloca o seu nome. No caso, como essa array segurará todas as velocidades que queremos que o nosso alvo rotacione, seja para a esquerda ou para a direita, mais rápido ou mais devagar, em seu nome colocaremos velocidades de rotação. E como queremos que essa variável apareça na Aba Inspector, utilizaremos o Serialize Field. Então, já temos uma variável para escolher todas as velocidades possíveis. Vamos ir abaixo e criar uma nova variável privada do tipo inteira, que segurará a velocidade atual. Então, a primeira tem todas as velocidades possíveis e a segunda tem a velocidade que o alvo está girando agora. Então, se chamará velocidade de rotação atual. Maravilha! No caso, não precisamos dar valores iniciais para essas variáveis, já que esses valores aqui serão escolhidos de forma aleatória, tá de boa. Então, o que faremos agora, rapidamente, é salvar o script apertando Ctrl S e voltar para Unity, galera. Pois aqui eu quero mostrar para vocês como a nossa array funcionará. Aqui na Aba Inspector, veremos que temos a array velocidade de rotação, que no momento está vazia, então não tem nenhum valor. Então o que podemos fazer aqui é, ao invés de 0, colocar o número 4, para termos 4 velocidades na nossa array. Então temos aqui o elemento 0, que é o primeiro valor, o 1, que é o segundo, o 2, que é o terceiro, e o terceiro, que é o quarto. Na programação a gente conta a partir do 0, é uma coisa que confunde no início. Mas aqui o primeiro valor a gente pode colocar de 120, para girar para a esquerda naquela velocidade. O segundo a gente coloca de menos 120, para girar para a direita. E agora, para deixar mais dinâmico, né, com outras velocidades, vamos colocar, por exemplo, de 90 e menos 90. Beleza, feito isso, a nossa variável velocidade de rotação já possui todos os seus valores. É claro que você pode adicionar quantos você quiser, não precisa se restringir a 4. Eu escolhi 4 para ficar mais fácil de configurar e de explicar. Então beleza, tendo configurado os seus valores, vamos voltar agora para o código, pois precisamos de duas novas variáveis. E essas variáveis nos permitirão criar um cronômetro, pois queremos sim alterar a velocidade do alvo, mas a gente não quer fazer isso a todo instante, né? Nós queremos fazer a cada tantos segundos. Então, se você já está aqui no canal há mais tempo, já está careca de saber como é que se cria um cronômetro na Unity, caso ainda não saiba, tá tudo bem, porque a gente vai no passo a passo.
Então, primeiramente, a gente cria uma variável privada do tipo float, chamada tempo máximo para trocar velocidade. Então, esta primeira variável diz qual que é o tempo que o alvo tem de esperar entre as trocas. E a segunda variável privada, também no tipo float, se chamará tempo atual para trocar velocidade. Então, a primeira variável é o tempo máximo e a segunda variável é o tempo que já decorreu. No caso, queremos que o cronômetro apareça na aba Inspector da Unity, então a gente utiliza o Serialize Field e agora podemos programá-lo, porque eu sei que só criando as variáveis pode parecer meio confuso, né? Então, o que faremos rapidamente é descer um pouco o nosso script e abaixo no método update criaremos um novo método privado do tipo void chamado rodar cronômetro da troca de velocidade. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E agora, para fazer com que o nosso cronômetro de fato rode, a gente acessa a variável tempo atual para trocar velocidade e subtrai com menos igual o valor de time.deltaTime e ponto e vírgula. E pronto, o nosso cronômetro já está funcionando. É uma linha meio enigmática, mas basicamente a cada segundo que se passar, descontará 1 desta variável. Então, se ela começar valendo 3, depois de um segundo valerá 2, depois 1, depois 0 e por aí vai. Só que no caso, nós não queremos que o cronômetro fique rodando infinitamente, né? Nós queremos fazer alguma coisa quando ele chegar em 0. Então, logo abaixo, criaremos uma condição if para verificar se o valor da variável tempo atual para trocar velocidade é menor ou igual a 0. Ou seja, se o cronômetro chegou em 0 e foi zerado. Se isso acontecer, a primeira coisa que queremos fazer é alterar a velocidade do alvo e logo em seguida reiniciar o cronômetro. No momento ainda não temos como alterar a velocidade, então vamos apenas adicionar um comentário com // dizendo escolher nova velocidade e abaixo para zerar o cronômetro, a gente acessa a variável tempo atual para trocar velocidade e diz que o seu novo valor é igual da variável tempo máximo para trocar velocidade. E pronto, o nosso cronômetro já pode funcionar. No caso, para entender melhor, vamos dizer que o valor inicial do tempo máximo é de, por exemplo, 2 segundos. Com uma variável do tipo float, a gente coloca um f minúsculo no final. Então, a nossa variável começará valendo 2 aqui. E aí, quando for descontado, 1 segundo vai valer 1, depois 0. E aí, quando o tempo atual for menor ou igual a 0, a gente vai escolher uma nova velocidade. E logo em seguida, pegaremos a variável que no momento está valendo 0 e diremos que é igual ao tempo máximo, que no caso é 2. Então, quando ela estiver valendo 0, ela voltará a valer 2. E aí o nosso cronômetro vai reiniciar todo o seu funcionamento, Vai descontar 1, 0, aí vai rodar a condição if, e é assim que se monta um cronômetro na Unity. Então, beleza. Temos aqui o nosso cronômetro funcionando, mas ainda precisamos escolher uma nova velocidade. Como é que a gente faz isso? Muito simples. A gente pode descer um pouco o nosso script e acima do método rotacionar alvo, podemos criar um novo método privado do tipo void chamado escolher nova velocidade de rotação. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. Aqui tudo que queremos fazer é acessar a nossa variável velocidade de rotação atual e dar um novo valor a ela. No caso, queremos pegar um valor da nossa array velocidades de rotação. Então, para pegar este novo valor, a gente indica qual que é ele dentro dos colchetes. Como vimos na aba Inspector, temos o elemento 0, 1, 2 e 3, que representam os nossos 4 elementos. Só que no caso, a gente não pode simplesmente digitar um número aqui e pronto, acabou. Porque se, por exemplo, a gente colocar o valor de 3, ficaremos sempre com o valor de menos 90, que, se não me engano, foi o valor que a gente colocou nessa posição. Então, a nossa velocidade atual
sempre teria o valor de menos 90, que é o que está na posição 3. Então o que queremos fazer aqui é pedir para que a Unity escolha de maneira aleatória um dos elementos da array. E por mais complicado que isso possa parecer, na verdade é bem simples, olha. Dentro dos colchetes a gente utiliza o comando random.range e dentro de seus parênteses a gente passa dois valores, que podemos chamar de A e B. No caso, o primeiro valor é o primeiro elemento que queremos partir, né? Que já queremos escolher a partir dele. Então a gente coloca que é o elemento 0, porque a gente quer escolher a partir do início da nossa array. E o segundo elemento é até o limite da nossa array, que no caso nós temos aqui até o elemento 3, que no caso seria 4. Porque a gente conta até o 3, porque começa a partir do 0, mas na verdade temos 4 elementos na array. Então a gente indica o primeiro e o último elemento. Só que no caso, galera, isso aqui fica meio rígido. Porque, beleza, o 4 funciona porque a gente tem 4 elementos. Mas o que acontece se a gente adicionar mais um? A gente teria de vir no código e colocar 5. Mas o que acontece se a gente remover, né, um dos 4? A gente teria de vir no código e colocar 3. Então vocês podem ver que não é um jeito muito legal, porque fica extremamente rígido, a gente não consegue ter essa flexibilidade. Então, ao invés de já programar um número direto aqui no código, o que estaremos fazendo é pegando automaticamente o tamanho da nossa array. Assim, se tiver 4 elementos ou 1 milhão, vai funcionar do mesmo jeito. E para pegar o tamanho da nossa array, a gente primeiramente acessa ela, né? Que é a velocidades de rotação, e utiliza o comando .length, que se escreve LENGTH. E pronto. Fazendo isso, já escolhemos um valor de maneira aleatória. Porque, como eu disse, dentro dos colchetes a gente escolhe qualquer posição. Então aqui a gente está escolhendo uma posição aleatória, né? Que parte desde o primeiro até o último elemento. Então, show de bola, galera. Temos aqui tudo funcionando certinho, porque length em inglês significa tamanho, comprimento. Então isso aqui pega o tamanho da nossa array. É por isso que funciona. Então o que faremos agora é voltar no método rodar cronômetro. E agora não precisamos mais desse comentário, né? Podemos simplesmente chamar o método escolher nova velocidade de rotação. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E prontinho. Tudo que temos de fazer agora, galera, é rotacionar o alvo. Porque a gente está rodando o cronômetro, escolhendo uma nova rotação, mas não está rotacionando ele. Então, viremos aqui no método rotacionar alvo e faremos praticamente a mesma coisa que fizemos no início da aula. Então, se você já sabe como fazer isso, aqui vai o desafio. Pause a aula agora e faça já. Caso ainda não saiba, está tudo bem, pois faremos isso juntos agora mesmo. Então, o que faremos é acessar o nosso componente transform e utilizar o comando rotate, onde a gente passa o x, y e z. Então, o x já sabemos que é 0, assim como o y. Porque o z, queremos utilizar a variável velocidade de rotação atual. E, como sempre, vamos multiplicar por time.deltaTime, para rodar sempre na mesma velocidade. E taram! Nosso sistema já pode funcionar perfeitamente. Tá faltando uma única coisinha, que no caso é rodar o nosso cronômetro, porque a gente criou o método, mas não chama ele no update, então ele nunca vai rodar. Então viremos aqui acima e chamaremos o rodar cronômetro da troca de velocidade. Show de bola, galera! Nosso código já pode funcionar perfeitamente. Ó, um código relativamente simples, né? 39 linhas, mas que funciona que é uma maravilha, galera. Então o que podemos fazer é salvar o script apertando o Ctrl S, voltar para Unity e esperar que ela leia as alterações feitas nele. E no caso tem um errinho aqui aparecendo na aba console. Vamos clicar em cima dele. A gente escreveu errado, ó. Serializil. É Serialize Field. É isso aqui que vai mostrar na aba Inspector. E vamos aproveitar e também mostrar a segunda variável do tempo, não. Segunda variável da rotação. A gente não precisa, mas é bom para testar. Vamos colocar aqui o Serialize Field. O errinho aqui de digitação acontece o tempo inteiro. Então agora sim, vamos voltar para Unity. Ver se não erramos mais nada. Vamos lá, Unity, beleza, tudo certinho. Então, se viermos aqui na aba Inspector, veremos que já temos as velocidades escolhidas.
e também a velocidade de rotação atual, que no momento está zerada, e está tudo bem porque a gente escolhe através do código, mas vamos ver como é que funciona. Vamos iniciar o nosso jogo, aí ela vai sair do zero, escolher um valor aqui de menos 120, agora escolheu de menos 90, agora escolheu de menos 120 de novo, de menos 90, de menos 90 de novo. Vamos ver se ela escolhe um valor positivo agora, porque a cada 2 segundos ela está sorteando um novo valor de forma aleatória. Escolheu aqui 90 positivo, 120 positivo, 90 positivo e por aí vai, galera. Porque ficar vendo só os números é meio confuso, então vamos acompanhar pela parte visual mesmo. Porque é esta rotação aleatória que adiciona o desafio no jogo. Porque quando você estiver arremessando as espadas, você não vai poder arremessar todas uma seguidas da outra. Porque às vezes o alvo vai girar sempre para a mesma direção, às vezes ela vai trocar instantaneamente para outra direção, às vezes vai mais rápido, às vezes vai mais devagar. Olha só que coisa da hora, galera. Então temos aqui o nosso alvo rotacionando do jeitinho que deveria. Muito legal. Meus parabéns aí, porque você programou um sistema bem da hora. Então o que faremos agora rapidamente é voltar aqui para o script, dar uma última organizada, que já vimos aqui a velocidade de rotação atual funcionando, então não precisamos mais mostrar na aba Inspector da Unity, pois como a gente viu, ela sempre recebe um novo valor quando o nosso cronômetro é zerado. Então o que farei rapidamente é adicionar alguns headers, porque header em inglês é cabeçalho, e o cabeçalho aqui na Unity nos ajuda a organizar as nossas variáveis. Então, antes das velocidades de rotação, abriremos e fecharemos colchetes e escreveremos header, e dentro de parênteses e aspas duplas colocaremos o título desse cabeçalho, que eu sei que só falando é meio estranho, já a gente confere. Como essas duas variáveis aqui controlam a rotação, a gente pode escrever rotação do alvo, porque é disso que elas cuidam. Agora o que podemos fazer é criar um novo cabeçalho, que seria um header, para essas duas variáveis, que no caso seria o cronômetro da troca de velocidade. Bem legal. Então a gente pode ver aqui diretamente no código, ele já está mais organizado, porque a gente realmente não tem apenas a separação de linha. A gente tem uma separação mais lógica aqui, show de bola, mas o legal dos cabeçalhos mesmos é aqui na parte visual da Unity. Então, vendo aqui na aba Inspector, veremos que temos aqui o cabeçalho rotação do alvo e o cabeçalho cronômetro da troca de velocidade. Não faz muita diferença porque temos uma variável aparecendo em cada um, mas se você tiver 5, 10, 20 variáveis no seu script, o que não é nada difícil, você terá elas bem mais organizadas. Então, agora que adicionamos os nossos cabeçalhos, vamos dar uma última conferida aqui no código para ter certeza que entendemos direitinho. Então temos duas variáveis que cuidam da sua rotação, com a primeira sendo uma array, que guarda todas as velocidades possíveis, e a segunda sendo a rotação atual. Então ela pega a velocidade que foi sorteada na array. Então a primeira tem todas as velocidades e a segunda tem a velocidade que usamos. Logo em seguida temos duas variáveis para o cronômetro, onde na primeira é o tempo máximo entre as trocas, que no caso é 2, e a segunda é o tempo atual. Então é 2, 1,5, 1 e 0, porque vai sempre descontando 1 dessa variável. E para que isso aconteça, a gente cria o cronômetro aqui no método cronômetro, onde quando ele é zerado, a gente escolhe uma nova velocidade, e no caso a gente faz isso com random.range, onde a gente acessa a nossa array e escolhe uma posição aleatória, e logo em seguida reseta o cronômetro. E o tempo inteiro o nosso alvo está rotacionando. Então a gente está sempre rotacionando com base na rotação atual. Então ela pode ser 90, menos 120 ou o valor que você quiser. Porque como esse valor está sempre se alterando, olha só que legal, o nosso alvo está sempre girando. É por isso que o nosso script funciona, galera. Eu sei que de início pode parecer um pouco confuso, principalmente se é a primeira vez que você está trabalhando com arrays e cronômetros, mas pode ficar tranquilo que quanto mais a gente estuda e pratica, mais de boa a gente fica, galera. Porque esse sistema que a gente criou aqui, ele funciona de uma maneira bem legal e já já vocês vão estar dominando ele. Então,
Como sempre, a gente pode vir em File e depois em Save para salvar o progresso dessa aula. E também, caso tenha ficado alguma dúvida, dê uma conferida aqui no nosso curso Começando na Unity, que vai ajudar bastante. E como sempre, galera, além dos cursos gratuitos que temos aqui no canal, também temos cursos publicados na Udemy. Cursos esses de acesso vitalício, pagou uma vez, é seu para sempre, dão um certificado no final. Então temos aqui um curso onde criamos um jogo de luta de rua, galera. O famoso Beat It Up na Unity. Mais de 14 horas de duração, 70 aulas, tá? Top dos tops. Também temos um onde criamos um jogo de plataforma 2D e um FPS retrô. E caso se interesse por criação de jogos, mas utilizando a Godot, também temos um curso onde criamos nosso primeiro jogo nela, através da linguagem de programação GDScript. Bem legal, como sempre, os links estão na descrição e no comentário fixado. Então agradeço a todos vocês que assistiram a aula até aqui, e também agradeço a todo o pessoal que apoia nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo assim que possamos produzir mais cursos e tutoriais gratuitos aqui no YouTube. Então, muito obrigado e nos vemos na próxima aula, onde estaremos criando e programando a nossa espada.